Olá, esse aqui é o projeto A História em 60 Minutos, um projeto de extensão do grupo de pesquisa Sujeito Implicado, que é desenvolvido em parceria com o Departamento de História do Centro de Ensino Superior do Seridó, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no campus de Caicó. Nesse ano de 2024, comemorativo aos 50 anos do curso de História, aqui do SERES, né, do centro onde esse curso se localiza, em parceria também com o Programa de Pós-Graduação em História do SERES e com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFRN, a quem eu agradeço. E também agradeço muito ao grupo de discussão, que é o público, né, da comunidade que se inscreveu para assistir às entrevistas todas as semanas e depois nos encontrar uma vez por mês para discutir, analisar, comentar essas entrevistas, o que é um retorno importante numa ação de extensão. É sempre importante a gente ter esse retorno também nesse tipo de trabalho. Então, eu agradeço a quem se interessou e se inscreveu e se reúne conosco para discutir. Nesse programa de hoje, nós vamos entrevistar o professor Fábio Mafra Borges, que é arqueólogo, professor do curso de História, né, aqui do SERES, formado na Universidade Federal de Pernambuco, né, doutor em arqueologia pela Universidade Federal de Pernambuco, lá de Recife, e já há alguns anos trabalhando aqui nesse curso. Eu quero agradecer muito ao Fábio por ter aceitado participar desse projeto, né, participar dessas comemorações também através desse projeto, dos 50 anos do nosso curso. Seja muito bem-vindo, Fábio, e espero que você também goste muito de estar com a gente aqui. Primeiramente, obrigado, Evandro, pelo convite e parabéns por essa iniciativa, né, que é um programa já do YouTuber que tem um alcance bem grande pelos projetos que já são feitos através dessas mídias sociais, e daqui a pouco a gente vai ter um professor youtuber, né, no nosso departamento, por conta do sucesso desse projeto. Obrigado, Fábio, obrigado. Fábio, eu queria começar um pouquinho justamente pela tua formação, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre a Universidade Federal de Pernambuco, sobre o curso de arqueologia, a referência nacional na área da tua formação. O teu curso, né, onde você se formou, é uma referência. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, e falando da tua formação, falar um pouquinho sobre a área de arqueologia. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né? Quais são as pesquisas que, no contexto da tua formação, estavam sendo desenvolvidas, né? E qual é a relação dessa formação que você teve no contexto de graduação e de pós-graduação, e que você percebe paralelos e que favorecem muito a sua atuação aqui como professor e pesquisador na UFRN em Caicó. Bem, eu fui uma das últimas turmas, né? Eu acho uma das últimas gerações de arqueólogos formados lá em Pernambuco, antes da criação da pós-graduação em arqueologia, separada do programa de História, e antes da criação do curso de arqueologia. Então, eu tive um curso que foi extremamente diversificado. Eu era aluno de História e fazia a especialização em arqueologia. E vivi uma situação, um contexto que foi muito favorável para a minha formação, porque tinham dois laboratórios de arqueologia com arqueólogos com formação completamente distintas. Um laboratório era o do professor Marcos Albuquerque, que teve uma formação mais influenciada pelas metodologias do Instituto Smithsonian, o Pronapa, né, que é um projeto que profissionaliza a arqueologia aqui no Brasil, e a professora Gabriela Martim com a professora Alice Aguiar, que trabalhavam numa vertente bem mais europeia, bem mais franco-brasileira, que é aquela metodologia trazida para cá por Annette Lamine-Perret, que é de Leroy Gourhan, uma metodologia mais que analisa o sítio em si, tem uma abordagem diferente. E isso foi muito forte na minha formação, contribuiu bastante para a minha formação, porque eu consegui ter contato com dois aportes metodológicos diferentes. Então, eu trabalhava tanto com os grafismos rupestres, que é o objeto mais específico do pessoal que bebe na tradição franco-brasileira, e trabalhei também com as populações ceramistas, né? Principalmente as populações tupi-guarani do litoral. A minha dissertação de mestrado foi
sobre os Tupi lá na cidade onde eu nasci, em Olinda. E eu, ao fazer o meu doutorado, eu terminei transpondo certas formas de pensar da arqueologia das populações ceramistas para a arqueologia aqui de Seridó. Eu analisei um sítio que tinha o vestígio cerâmico, e isso me permitiu tentar resgatar um pouco da introdução da cerâmica aqui, o que abriu um leque de interpretações e rompeu com essa visão mais tradicional da arqueologia que a gente tem e que é eurocêntrica, que é a separação entre o passado pré-histórico e as populações etnográficas. O meu contato com essas temporalidades distintas permitiu me estabelecer links entre essas duas etapas do povoamento americano e beber um pouco no que hoje a gente chama, acho que nem beber, é me formar um pouco no que hoje a gente chama de decolonização, eu não sei nem falar essa palavra direito, decolonização das metodologias científicas. E na arqueologia, na antropologia, isso está permitindo a gente construir uma história indígena de longa duração, né? Isso está sendo feito já no Amazonas há um bom tempo. Isso aqui também permitiu a gente aplicar esse tipo de abordagem aqui na área do Seridó. E o meu contato com aqui vem desde do meu início como graduando. Minha primeira escavação foi aqui em Carnaúba dos Dantas. Eu participei de diversas pesquisas de prospecção, de identificação de sítio, de escavação, e teve um projeto de educação patrimonial numa época, acho que foi final da década de 90, começo dos anos 2000, quando isso ainda era um embrião nas discussões patrimoniais, que foi feito aqui, que foi uma das coisas mais megalômanas que eu posso ter participado. Embarcou 30 municípios da região, vários colégios, pelo menos 30 artistas de Pernambuco e diversos alunos de História e de Arqueologia, num projeto de educação patrimonial que culminou numa grande exposição aqui no SEJA, né, que é um colégio. Isso me fez... uma das missões que eu tive foi elaborar um texto sobre a Guerra dos Bárbaros. E isso me transformou num apaixonado pela história indígena aqui do Seridó e um incansável buscador dos vestígios arqueológicos desses grupos indígenas, que não existiam, né? Só se ouvia falar das pinturas rupestres, dessas populações pleistocênicas de 10 mil anos atrás, mas não havia nenhuma informação científica, além dos documentos históricos, sobre esses grupos que viveram aqui. Então, eu tentei, na minha tese, resgatar um pouco da historicidade dessas populações através dos vestígios arqueológicos, né? E a pergunta de como isso contribuiu para vir para cá, para o Seridó. Bem, um dos meus objetivos, eu costumo dizer isso sempre aos alunos, a arqueologia aqui sempre foi feita como uma abdução alienígena. Chega uma nave espacial de outro planeta, e no caso o planeta Pernambuco, ou do planeta natal, escavava os sítios, levava os vestígios para o campus onde estava sendo realizado o projeto, e pouco desse trabalho era retornado aqui para a região. E a ausência de uma formação profissional na localidade impedia a preparação de uma estrutura para que não houvesse mais esse translado, a palavra está me fugindo, mas que esse material não fosse mais levado para fora do local onde ele é encontrado. Então, um dos meus objetivos em vir para cá, além de me envolver de forma mais profunda com o meu objeto de estudo, era tentar formar esses profissionais em arqueologia para que a gente não fizesse mais essa pesquisa alienígena de abdução de vestígio arqueológico. Entendi. Que interessante, eu não sabia, então. Tinha todo um contexto, então, de pesquisa ainda na graduação, que você já tinha tido contato com o Seridó e pela via da arqueologia, eventos. Interessante, Sim. eu não sabia. Uhum. Né? Eu costumo dizer que eu sou morador daqui de Seridó desde 98, mas eu ainda não vivia
de forma efetiva, né? Todo ano eu estava aqui pelo menos 2 ou 3 vezes durante o ano, no período de férias. Era constante a gente estar aqui. E entre 98 e 2000 foi o período desse projeto de educação patrimonial, foram praticamente meses que a gente passava aqui. Então eu fui criando uma afinidade muito grande com a região, que eu dizia, venho morar aqui, eu venho morar aqui, ninguém acreditava. Todo mundo dizia, ah, tá, isso é viagem de Fábio. Mas aí, quando apareceu a oportunidade, o primeiro concurso que apareceu, aí eu saí correndo, não tinha nem terminado ainda o mestrado, e consegui ser aprovado, e estou aqui até hoje, já faz o quê? 14, vai ter 15 anos, ano que vem. Isso. A próxima pergunta era nesse sentido. Aí você vem para cá, é aprovado no concurso e vira professor da UFRN no contexto do Reúne. Eu queria falar um pouquinho sobre isso também, né? No contexto do Reúne, ampliação do curso, o curso estava crescendo naquele contexto, né? E também no contexto de criação de novos cursos, estou pensando no bacharelado, mais professores também no SERES, laboratórios novos, né? E eu queria também ouvir um pouquinho você sobre isso, sobre essas potencialidades. Acho que você adiantou um pouco, falou um pouquinho na outra resposta, mas eu queria ouvir você sobre... queria ouvir você um pouquinho sobre essas potencialidades assim da pesquisa no Seridó, assim, né? O que você, aí uma vez professor, começou a ver como potencialidades, né? A potencialidade, desde que eu cheguei aqui, ela me surpreendeu, né? A quantidade de sítios que a gente tem aqui é enorme. A quantidade de informações que ainda precisam ser resgatadas, coletadas, sistematizadas é gigantesca. A quantidade de material arqueológico que ainda está acondicionado nas reservas técnicas é assustadora. Ou seja, então a gente tem pano para manga e pelo menos 50 anos de pesquisas ininterrupta, que um pesquisador sozinho não vai dar conta. Por isso essa ideia da formação de um profissional local que seria bem mais integrado ao objeto de estudo, né? E o contexto do Reúne é bom que dá uma historicizada de como foi o processo, né? Essa vaga para arqueologia, ela foi exatamente elaborada para o curso de bacharelado, que agora está em via de extinção, e a ideia era exatamente trazer um profissional de arqueologia para cá para tentar formar esse profissional local. E a primeira vez que foi proposto o concurso, ele foi como doutor, e não houve não houve inscrições, ninguém se inscreveu, ou quem se inscreveu não veio para o concurso, não sei como foi. Só sei que houve uma segunda versão do concurso e ele baixou o nível para mestre. Aí eu disse, eu não vou perder essa oportunidade. Aí saí correndo para cá para fazer a inscrição e fiz as provas do concurso quando estava fazendo uma pesquisa arqueológica aqui. O pessoal me deixou no hotel, aqui no Hotel Porto Belo, e voltou para Carnaúba e eu fiquei chorando aqui, ansioso para fazer as provas do concurso. Então, eu sinto como se fosse um contexto ou uma situação que quase estava preparada para mim estar aqui, né? É uma coisa que eu não questiono muito. Não sou muito de acreditar em destino, mas existem situações que vão encaminhando, né, para a gente tomar certas decisões, que é quase como se fosse uma predeterminação. Porque assim, você quase não tem alternativas. Ou vai ou vai. Uhum. Eu acho que é isso. E em termos de potencial, a gente tem muita coisa para fazer. E este diálogo entre arqueologia e história, que é uma proposta que eu tenho tentado, pelo menos com arqueologia e história indígena, que é uma proposta que eu tenho tentado elaborar nas minhas pesquisas, é uma área que ainda é extremamente não estudada, né? Ainda existe uma tendência a se distanciar esse passado pré-histórico desta identidade dessas populações originárias, que não tem outro, como dizia José Proença Brochado, que é um dos arqueólogos do período do Pronapa, da década de 60, 70, se o passado se a pré-história das Américas não for o passado das populações originárias, é a pré-história do quê?
né? É. Então, a gente precisa romper com essa visão e tentar, inclusive, resgatar parte da nossa identidade, que está perdida nesses 500 anos de processo colonial. Nós temos uma herança genética comprovada pelo genoma, esse projeto do genoma humano, muito grande das populações indígenas, que a gente tende a negar, né? Historicamente, socialmente, culturalmente, e até nas nossas práticas em termos desses bens culturais, que são sempre ameaçados das mais diversas formas ou mesmo desconsiderados. Nós tendemos a esconder esse nosso passado americano, ameríndio. Uhum. Esse contexto, agora você falou na história indígena, né? Esse contexto também da legislação que colocou como, né, que definiu a obrigatoriedade do ensino de história indígena nos currículos da licenciatura de história, né? Também foi um fator importante para isso que você está falando, né? Tipo, com a criação da história, da disciplina de história indígena, com a curricularização da história indígena, né, um campo de pesquisa que passa a fazer parte do currículo, surgiu também um espaço para isso que você está falando, inclusive, assim, de aquilo que compõe as relações da história com esse passado pré-histórico, que só é acessível, efetivamente acessível, muitas vezes, pela metodologia da arqueologia, e não por essa visão limitada que a gente aprendeu com os europeus de uma historiografia que só se pauta pelo texto, pela escrita e assim por diante, né? Isso. E teve um contexto também, não sei se tu lembra, no final da década de 90, acho que pelas comemorações dos 500 anos do descobrimento, eu vi uma grande profusão de trabalhos de história indígena, tanto na história como também na arqueologia. E eu estava em plena formação como graduando e como mestrando tanto em história como em arqueologia, né? No caso, na pós-graduação. Então, isso teve uma influência muito grande. Foi um tipo de abordagem histórica, ou produção histórica, que foi bem diferente da década de 80 e o começo da década de 90, que era muito mais aquela historiografia voltada para os modos de produção, numa vertente bem mais marxista né, do materialismo histórico, que enfocava muito mais no trabalho escravo, no translado das populações africanas para cá, no impacto social da abolição, do que realmente no como foi o uso dessas populações originárias. Essa visão a gente tinha no século XIX, né, naquela ideia do americanismo, do indianismo do século XIX, no começo do Instituto Histórico Geográfico, mas ela vai entrando em decadência e ela volta depois no começo do século XXI e foi muito importante na minha formação, né? Eu já tinha um pé na arqueologia pelo meu fascínio pela cultura material e fui cada vez mais mergulhando nesse passado indígena e vendo que esses links eram indissociáveis, ou seja, essas pontes entre o passado pré-histórico e esse passado mais recente das populações originárias. Sim, isso é muito interessante mesmo ver esses contextos assim em que a arqueologia se aproxima da história, como por exemplo através da história indígena, da importância da história indígena, do repensar da história indígena sobre o patrimônio histórico, Fábio. Como é que você avalia assim a discussão em torno do patrimônio histórico e cultural? Você acha que o problema maior é a falta de políticas públicas mesmo para que a gente tenha mais espaço para essa discussão? Como é que você... Pensando assim, inclusive em termos nossos, estou pensando no Museu do Seridó, estou pensando né? Em termos de legislação, a gente tem uma legislação patrimonial que ela chega a ser até mais avançada, mais aprimorada do que a legislação internacional. Às vezes ela é proposta antes das cartas ou em paralelo às cartas patrimoniais internacionais. Então, nós temos uma legislação que ela permite uma conservação, uma salvaguarda desses bens culturais efetiva. O problema é vontade política e vontade econômica, que não existe. Há a forma
que se optou de se preservar e de se usar esses bens culturais é através através do viés turístico, ou seja, do viés do entretenimento, que em termos, nos conceitos de gestão patrimonial a gente chama de carnavalização, né, que é o uso somente através do espetáculo e do entretenimento desses bens culturais, e também da gentrificação, porque ao estruturar para usar esse bem como espetáculo, você vai monetarizando esse bem e excluindo o acesso de certos segmentos da sociedade desse bem cultural que deveria ser da União, que deveria ser da coletividade. Então, a gente tem, na gestão patrimonial brasileira, uma tendência ao segregacionismo, ou seja, à gentrificação, que é um processo que está extremamente vinculado com a questão agrária, com a especulação imobiliária, com o uso do território urbano, os espaços econômicos, os usos sociais, ou seja, é uma questão ainda muito delicada que a gente não vê uma solução. E depois do golpe jurídico, né, e parlamentar que a gente teve, que colocou para fora a presidenta Dilma, o processo de flexibilização dessas legislações ambientais e a criação de um mecanismo de autolicenciamento pelas empresas, aí o processo destrambelhou ao ponto do absurdo, né? Porque é como você colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. É lógico que a empresa vai dizer no processo de licenciamento que não tem nenhum bem cultural a ser destruído quando vai fazer qualquer tipo de empreendimento, seja de melhoria, seja empreendimento particular ou estatal. E, além do mais, quando a gente fala do patrimônio pré-histórico, existe essa desconexão, né? Quando a gente fala de um patrimônio urbano, né, histórico no sentido cronológico, a percepção da destruição desses bens culturais às vezes mobiliza a sociedade de uma forma bem mais efetiva do que a destruição de um sítio arqueológico. As pessoas geralmente associam aquele bem cultural a uma alteridade que não diria respeito à sua cultura, à sua identidade cultural. Ou seja, é desenho dos índios, é coisa dos índios, ou seja, é um negócio que está aí, pode destruir, de uma cultura atrasada que não merece ser considerada como componente da identidade cultural brasileira. E isso tem a ver com o próprio processo da nossa própria formação histórica, né? Nós somos um povo que, querendo ou não, destruiu a cultura e, às vezes, até a biologia dessas populações. Nós matamos essas populações, nós escravizamos essas populações, nós estupramos como sociedade nessas populações sistematicamente, e hoje nós somos o resultado desse processo violento que, em termos de genocídio, o número supera o Holocausto nazista, o Holocausto judeu. Supera-se em termos de número de indivíduos mortos. E a grande diferença é que nós temos o nome, a vida, a história, o registro de todos esses milhões de judeus que foram assados e mortos nos campos de concentrações nazistas. Mas a gente não sabe nada, nenhum traço, quando muito é o nome de 5, 10 indivíduos desses milhões e milhões, até pode ser estimado em bilhões de pessoas que foram mortas nesses 500 anos de formação da sociedade brasileira, da cultura brasileira. Então a gente deve muito para essas pessoas. A gente precisa resgatar a história e a importância dessas populações na formação da nossa identidade cultural. A gente tem alguns hábitos culturais que são específicos do Brasil, que não existe em nenhum outro lugar do planeta. De onde vieram esses hábitos culturais, né? Uma coisa bem simples que surpreende todo mundo é estalar os dedos.
Não conheço uma pessoa que não estale os dedos aqui no Brasil. Isso chocava os portugueses, e tem nos registros do século XVI, e os portugueses achavam que eles iam arrancar os dedos ou quebrar os ossos. Ou seja, é um hábito simples que a gente praticamente usa cotidianamente e não sabe de onde veio esse hábito. Uma coisa que não é comum, tu que é lá do Sudeste, é dormir em rede. Aqui já é comum dormir em rede, ou ter uma rede numa varanda. De onde veio? A rede é uma invenção americana, né? E diversos outros hábitos, como, por exemplo, tomar banho todo dia, que é o mais básico de todos. Então, a gente deve até a nossa higiene para essas populações. Exatamente, exatamente. Até a higiene, saúde e tudo mais, é verdade. E é impressionante mesmo isso que você fala. É impressionante como tem a ver mesmo com essa visão eurocêntrica que faz a gente valorizar, assim, é como se fosse uma viseira, assim, só valoriza um certo aspecto e deixa de fora uma dimensão imensa do passado, uma população imensa, né? É o mestiço, né? O mestiço, ele nem é o, o dominador, o vencedor histórico, mas também perdeu totalmente as suas referências tradicionais. Então, ele vive num limbo sociocultural que ele não vai se identificar com os derrotados. Então, a tendência desse fruto do processo colonial histórico é a formação dessa elite eurofílica, digamos assim. Sim. Nossa, que prejuízo imenso, né? Que perda Nós imensa. perdemos muito, bastante. Fábio, eu assisti a aula que você ministrou no primeiro semestre do ano, desse ano de 2024, no programa de pós-graduação em História, né? Numa aula em que você falou sobre o impacto da construção dos equipamentos de energia eólica aqui no contexto da nossa região aqui, né? Do Seridó, principalmente. Não somente, mas principalmente. Aí eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse assunto, porque eu achei que você levantou pontos muito sérios, muito graves ali, e que, pelo menos para mim, da maioria dos pontos era desconhecido. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre do ponto de vista, inclusive, da arqueologia, né? Do ponto de vista dos compromissos éticos e políticos da arqueologia, com esse tipo de projeto. Queria ouvir você sobre isso e falar um pouco também sobre os impactos ambientais, que é um dos pontos principais, eu acho, também. Né? Eu acho que, além de impactos ambientais, existem impactos sociais, né? A, a, a proposta dessas energias renováveis, né, não tradicionais, alternativas, fotovoltaicas, eólicas, etc., etc., é exatamente tentar criar um novo modelo de produção energética que não destrua o planeta. Só que após a implementação dessas turbinas, começou -se a se perceber diversos prejuízos, tanto em termos ecológicos, como também em termos humanos, né? Como se o ser humano não participasse do meio ambiente, mas tentando distanciar um pouco o mundo humano do mundo natural. E os impactos no ambiente seria a morte de animais, a quebra às vezes, do regime climático de uma região por conta do impacto que é realizado no padrão eólico de determinadas áreas. Mas o grande problema que tem se percebido são as sequelas de saúde pública decorrentes da infração produzida por essas turbinas eólicas, no caso das turbinas eólicas. No caso das energias fotovoltaicas, a gente vai ter um aumento da temperatura e um processo de desertificação artificial criada por conta dessas placas de captação de energia solar. No caso das turbinas eólicas, não. O que a gente vai ter é uma constante produção de um infrassom que vai perturbar não somente os animais dessas unidades rurais, que geralmente eles são implantados em áreas rurais, ou em áreas de populações tradicionais, o que vai ter um impacto grande na produção rural dessas regiões, mas também na saúde da população que vive no entorno. Um exemplo, inclusive, dessa flexibilização legal
desse período nefasto que a gente passou nos últimos anos no Brasil, as regras determinam lá na Europa que as turbinas eólicas sejam no mínimo 200 metros ou mais, 500 metros de distância de qualquer ocupação humana. Aqui a gente chega a ter 50 metros, tem 30 metros de distância da casa de um morador local. Isso é uma coisa, chega a ser nojento, porque essas empresas chegam balançando assim 5 mil, 10 mil reais, que para um morador de uma propriedade pequena, numa área que não tem uma urbanização muito grande, é como se fosse, né, o paraíso na Terra, esse dinheiro balançando assim na frente. Mal sabe ele que esse dinheiro vai acabar muito rápido e as sequelas que eles vão enfrentar são muito grandes. E a gente tem um outro grande problema, que é exatamente servindo como o escoamento de uma produção que é obsoleta já lá no hemisfério norte, porque a implementação dessas energias alternativas já foi realizado muito antes lá, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e os impactos já foram percebidos. Então já houve toda um aprimoramento dessa tecnologia e a não permissão do uso de determinados tipos de turbinas eólicas, ou seja, essas que têm grandes hélices que produzem essa interferência sonora muito grande, são absolutamente proibidas. E atualmente os parques eólicos que estão sendo aprovados são todos offshore, que é como chamados, são fora da praia, são dentro do ambiente oceânico, que a gente ainda não sabe qual vai ser os impactos da implementação desses parques eólicos nesses ambientes. É uma coisa que a gente só vai perceber daqui a 10, 20 anos. Então, lá na Europa, nos Estados Unidos, até na Austrália, só é permitido as turbinas eólicas ou que são vibratórias ou que têm uma estrutura em espiral no interior que capta o vento através disso e tem uma interferência sonora muito baixa. No entanto, uma grande parte dessa tecnologia já estava sendo produzida. Isso ia ser escoado para onde? Exatamente para cá, para o bueiro da humanidade, para o bueiro do mundo ocidental. E a gente entra com um discurso de renovação, de limpeza na produção de energia, de um discurso ecológico, de barateamento da produção energética para que todo mundo tenha acesso, e isso não acontece na verdade, né? Essas populações que são impactadas diretamente com a implementação desses parques eólicos, geralmente, e desses parques fotovoltaicos, geralmente não têm acesso à energia que é produzida nesses lugares. Eles só servem como um espaço para a produção energética. E em algumas situações, como é o caso aqui do litoral norte do Rio Grande do Norte, várias populações tradicionais pesqueiras que viviam há pelo menos 100 anos da pesca tradicional ali, não tem mais a sua fonte de renda por conta dos impactos e da implementação desses parques eólicos. E isso foi aprovado a toque de caixa, o que é assustador. E a grande indignação que me gera é que a formação e a profissionalização da arqueologia, que ocorreu principalmente no segundo governo de Lula, no primeiro governo de Dilma, que foi um processo bem rápido para se aprovarem esses projetos e a transposição do Rio São Francisco, ou seja, vários empreendimentos após os traumas com a Belo Monte. Então, começou-se a ter uma regularização bem mais efetiva, a criação da exigência de um EIA-RIMA, que é um relatório de impacto ambiental, social e cultural. E isso foi gerando a necessidade do profissional arqueólogo. E isso fomentou a criação dos cursos de arqueologia no Brasil. Só que essa criação do curso foi também levada a toque de caixa. E hoje a gente tem uma fábrica de profissionais que terminam agindo
em detrimento do seu próprio objeto de estudo, porque precisam trabalhar para essas empresas de arqueologia, é o que a gente chama de arqueologia de contrato, arqueologia de resgate, e com a flexibilização legal, eles não podem estar impedindo o seu patrão de realizar o seu empreendimento. Então, é um dilema. Os cursos de arqueologia hoje estão formando os profissionais que vão destruir os objetos de estudo necessários para o funcionamento dos próprios cursos de arqueologia. E a gente precisa romper com isso. A gente precisa de uma legislação que garanta a salvaguarda desses bens culturais e a própria integridade profissional desses profissionais que a gente está formando, né, nesses cursos. A gente, por sinal, está tentando criar um curso de arqueologia aqui na UFRN, e um dos pontos principais é essa questão ética na formação do arqueólogo. Então, como solucionar isso? Uma das possibilidades, e isso inclusive acontece já em diversas regiões do mundo, é a criação de cargos municipais ou estaduais, no qual vai se absorver esses profissionais formados na universidade em sociologia, em antropologia, em arqueologia e história, para compor quadros estatais, para que quando houver um empreendimento desse porte e que vá ameaçar patrimônio material, comunidade tradicional, população originária, etc., etc., não vai ser um profissional contratado de fora, como é feito geralmente nesses processos de licitação, né? Às vezes vem um profissional do Rio Grande do Sul, do Acre, não que esses profissionais não sejam competentes, mas é um profissional que não está inserido na produção do conhecimento do lugar. A arqueologia, a antropologia precisa de uma certa imersão do profissional no seu objeto. Não é somente a partir da leitura da bibliografia que você vai ter acesso a todas as informações que precisa para fazer um bom salvamento arqueológico. Porque, às vezes, existem dados que ainda nem foram publicados, mas que já estão sendo cadastrados nas pesquisas que estão sendo realizadas. E você vai, um profissional que vem de fora não tem acesso a esse conhecimento que ainda é somente interno. Mas se você tem um profissional formado na região e depois contratado para trabalhar na região, e quando uma empresa precisar ter um empreendimento desse, ela vai solicita ao órgão estatal que vai então fazer o processo de licitação, fazer o processo de vistoria e liberar a área para a obra ser implementada. Seria uma possibilidade de solução desse problema. Inclusive, uma forma de dar conta desses profissionais que estão sendo formados após esses 14, 15 anos de reúne com a interiorização das universidades, né? Um dos grandes dilemas que eu percebo, um dos grandes problemas que eu vejo na interiorização é que, às vezes, os alunos são formados, saem com uma boa formação, às vezes com mestrado, às vezes com uma graduação bem feita, mas vão trabalhar em áreas completamente diferentes da sua formação, porque não há um mercado de trabalho no lugar onde eles vivem. Eles ou precisam sair do lugar de onde eles nasceram, ou precisam abandonar as suas aspirações profissionais e trabalhar com aquilo que não foi a sua formação. Então, isso terminaria solucionando dois problemas que a sociedade brasileira enfrenta, né? A criação desses cargos municipais. É o meu sonho que isso aconteça. Sim, sim, eu entendi. Eu tenho a impressão, pelo que você está me explicando, que determinadas áreas têm um tipo de compromisso. Acho que isso acontece um pouco na medicina também, mas agora, pelo que você fala, fica nítido para mim que tem a ver com a arqueologia, que tem a ver assim com o comprometimento desse tipo de profissional capacitado com a comunidade na qual ele está inserida, né? Isso aí não
essa suposta essa informação universal que uma pessoa de qualquer lugar vai estar habilitada para lidar com os problemas específicos, não é real, né? Exato. E isso não é um Deus ex machina que eu estou tirando do nada para solucionar. Isso já existe, inclusive aqui no Brasil. Você tem essa estrutura de profissionais municipais em todo lugar que tem patrimônio da humanidade. Então, Olinda, o sítio histórico de Olinda, a prefeitura de Olinda tem arqueólogos contratados. Salvador tem arqueólogos contratados. Ouro Preto também tem arqueólogos contratados. Por quê? Porque a Unesco exige isso. Então, não é uma solução que foge de funcionamento da sociedade brasileira. Ela pode ser facilmente aplicada aqui, porque isso já está em prática, já está acontecendo. Só não é implementado em todas as municipalidades, somente naqueles lugares onde existe um bem cultural que é reconhecido internacionalmente, que é um dos grandes problemas que eu vejo da nossa sociedade. A gente tende a só valorizar aquilo que é reconhecido pelo de fora, pelo nosso colonizador. Né? Então, a gente só precisa mostrar que faz alguma coisa até o momento que eles estão vendo. Depois a gente vai e avacalha tudo. É verdade. Então, pelo que você tá falando, tem aquilo que eu perguntei antes, né? Assim, o problema é de política pública e de vontade política, parece que é mesmo, né? Assim, esse é o problema, e tem esse ponto bem sensível de atingir a ética aí desses relacionamentos assim, entre pesquisa científica e interesses do mercado, né? Tem interesses até internacionais, assim, eu lembro que você falou na sua aula no mestrado, eu fiquei impressionado assim no quanto essa energia produzida por essas eólicas, ela é privatizada, na verdade, ela não favorece a vida de quem está na região, pelo contrário, só traz prejuízo para quem está na região, quem está próximo, não é uma energia que, na verdade, é pública, isso já é um outro ponto importante, e afeta, pelo que você também falou naquele dia, a própria noção da espacialidade ali, como é ocupada dessas populações, a saúde dessas pessoas. Eu lembro que você fez comparação também com experiências mais urbanas e experiências rurais, mas que o problema, na verdade, é semelhante, né? Da Isso, gentrificação. a gente já tem o resultado negativo desses parques eólicos já na Bahia e em Pernambuco, né? Porque já tem 2 anos de implementação, e lá na Serra de Santana também, que é o lugar onde foi mais. As primeiras parques eólicos foram implementados ali no litoral norte e na Serra de Santana. Então a gente já tem as consequências desses parques eólicos. Hoje mesmo estava um vídeo postado pelo grupo Seridó Vivo, que é um dos grupos que está tentando lutar pela regulamentação melhor, pelo escutar os problemas da comunidade, que é a queda de uma das hélices de um desses geradores, de uma dessas turbinas eólicas, que o morador já estava há 2 anos avisando a empresa, e só veio o IDEMA por conta da denúncia, porque o negócio caiu, sim, 1 minuto depois do carro ter passado. O carro passou e o negócio caiu, quase que caiu em cima do veículo lá do morador. Ou seja, além de tudo, eles fazem a implementação desses parques eólicos, não dão uma assistência social, há todo uma, um impacto na vida cotidiana desses lugares onde essas empresas chegam, porque chegam uma quantidade muito grande de profissionais, há um processo de especulação imobiliária, porque há uma procura muito grande de imóveis por conta desses profissionais que geralmente vêm de fora, e isso vai aumentando o preço, isso vai gerando uma exploração muito grande da sociedade. Não há uma inserção de emprego, porque é necessário, às vezes, profissionais especializados em determinadas funções para que dê andamento a esses processos. Então, esse discurso que há geração de emprego que vai abarcar a comunidade como um todo é uma falácia, porque isso não acontece. E o que a gente tem
geralmente é a inserção desses moradores do entorno em trabalhos, em subempregos, por exemplo, na utilização das mulheres como faxineiras, como cozinheiras, para dar suporte a esses profissionais que vêm de fora. E nesse processo tem o que aqui já no Rio Grande do Norte já está sendo percebido, são os chamados filhos dos ventos, porque é como uma situação de guerra, né? Que chegam os soldados, e onde você chega, passa meses num lugar, você vai terminar tendo né, relações afetivas com as pessoas dali. Essas mulheres, às vezes, engravidam, porque estão convivendo cotidianamente com esses caras, geralmente são homens, e esses homens vão embora e essas mulheres ficam ali, ao Deus dará, numa sociedade com um desregramento econômico absurdo e sem ter uma estrutura para criar o filho de um pai que nunca vai reconhecer esse menino. Então, geralmente, esses caras são casados e estão ali tendo os seus rolés de amante para poder passar o tempo enquanto está fazendo o serviço. E depois não querem nem saber dessas coisas que aconteceram ali. Então, a gente vai percebendo diversos impactos, fora os problemas psicológicos, né, que as pessoas ficam com ansiedade, tomando remédios controlados, aqueles de tarja preta, ansiolíticos, antidepressivos, problemas de enxaqueca, problemas de labirintite, ou seja, são impactos que vão sendo sentidos ao longo do tempo. Por enquanto está tudo muito bem. Depois de 2, 5, 10 anos é que o negócio começa a apertar, o calo começa a doer. Entendi. Né? Outra, e só para concluir, o grande problema é que não é uma transformação inclusiva. Né? Ela geralmente termina servindo somente para os interesses do capital e do mercado. Porque um exemplo prático é que toda a produção energética desses parques eólicos ou está indo para a Amazon, de Jeff Bezos, ou está indo para a Starlink, de Elon Musk. Então, assim, não há um usufruto social, somente há o impacto. A gente fica somente com prejuízo. Se a gente ainda usufruísse um pouco os lucros, ainda dava para aguentar calado, né? Mas somente o prejuízo, não voga. Exatamente. E pelo que eu entendi na aula que você apresentou, você defende justamente esse ponto, que a arqueologia pode ser uma espécie de barreira, inclusive civilizatória, assim mesmo, via ciência, né, contra esse tipo de invasão e de abuso de interesses do capital, né? Arqueologia no sentido de você preservar um pouco desse passado, que a gente só consegue acessar através do vestígio material. Mas é muito mais importante a atuação dos antropólogos e dos sociólogos, porque o impacto em termos das comunidades, das populações tradicionais, é, é tão grande, né, quanto no patrimônio arqueológico. O patrimônio arqueológico chega a ser irreversível, porque ele é um bem não renovável, que quando destruiu, acabou-se. A população, a gente ainda consegue mitigar alguns problemas, mas os custos que esses problemas geram, até de saúde pública, de saneamento básico, ou seja, são custos que depois voltam para a própria sociedade brasileira, né? Termina sendo um tiro que sai pela culatra. Exatamente, exatamente. É bem grave mesmo, assim, eu fiquei muito impressionado com essas informações. E isso não quer dizer que a gente é contra a implementação de energias renováveis, muito pelo contrário, elas são extremamente necessárias. Mas a gente vai destruir, por exemplo, aqui a gente tem um cemitério pré-histórico com 11 mil anos. 11 mil anos são duas Ur. Cronologicamente, é o tempo de duas Ur de Canané, a cidade babilônica lá, a origem dos povos sumérios. Pronto, 5 mil anos. Aqui a gente tem mais de 10 mil anos de uma civilização que ocupou esse espaço
selecionou um lugar específico desse espaço para enterrar os seus mortos, e enterra os seus mortos há pelo menos 8.000 anos naquele lugar. Esse sítio está sendo ameaçado pela implementação de um parque eólico. Esse espaço onde está localizado esse sítio, hoje em dia, tem um portão com cadeado e é um espaço privado no qual os profissionais em arqueologia não têm mais o acesso para poder pesquisar e entrar em contato com esse bem cultural que é da União Brasileira, porque essa legislação ambiental flexibilizada permite que essas empresas criem esse cercamento desses bens culturais. Nossa. E fora também a privatização de espaços tradicionais. Por exemplo, as serras, o topo das serras onde esses parques estão sendo implementados, são usados pela população que vive no seu entorno, tanto como extrativismo, ervas medicinais, alguns tipos de castanhas, de frutas que só dão em determinado período do ano naquelas árvores que crescem lá em cima, um tipo de madeira, ou seja, existe um uso tradicional desses espaços que, quando eles são apropriados por essas empresas, a população não tem mais o acesso a esses locais tradicionais. Então, também tem esse impacto no patrimônio vivo, no patrimônio imaterial, não é somente no patrimônio arqueológico e no patrimônio histórico. É como você disse, são prejuízos irreparáveis, né? E do ponto de vista das comunidades, né? Enfim, que são atingidas diretamente, agora no tempo presente, assim, também é uma coisa assim, é uma criação de uma bola de neve de problemas, né? Impressionante. Para a gente, classe média, em espaços urbanos, que vivemos nossas vidas nas internets, dando dinheiro para Jeff Bezos e para Elon Musk, isso não tem impacto nenhum. O sinal até facilita a nossa vida cômoda. Mas eu acho que a classe média, exatamente por ter todas esses privilégios e para não ser essa excrescência que ela costuma ser, ela precisa, tem uma obrigação moral em ter um retorno para essas camadas mais baixas. A gente não pode ser somente o pelego, né? O que vai amortecer o impacto da elite dominante sobre a população. A gente precisa ser o intercâmbio entre essas duas esferas da sociedade brasileira. Sim. Senão a gente deixa de existir, né? Mas é essa onda, né? A gente precisa resgatar a nossa função social, porque senão a gente deixa de existir. É verdade. É por isso que eu pedi para você falar sobre esse assunto, porque eu acho que ele precisa ser ampliado na sociedade, porque é muito grave, é muito sério e pode ser uma contribuição para, inclusive, para uma recuperação sobre esse debate sobre o nosso papel social, né? Assim, olha, ou é isso, ou é o risco iminente do fim da espécie mesmo, né? Então, não é... Infelizmente, estamos chegando nessa encruzilhada, né? Assim, está quase virando um beco sem saída. Por enquanto, ainda é uma encruzilhada, mas pode ser um beco sem saída. É incrível, assim, porque a gente pensa do ponto de vista desse mundo neoliberal que a gente vive, já o futuro não existe. Para essa cultura neoliberal, o que importa é o agora, né? É o consumo imediato, é o lucro, enfim, é o que importa é o agora. Não tem perspectiva de futuro. Mas tem essa dimensão aí, muito mais ampla, que envolve essas questões ambientais e culturais que você está falando, que, tipo, talvez não tenha um futuro mesmo. Talvez não é que tenha uma ausência de uma perspectiva de futuro por conta de uma visão fechada no neoliberalismo. Pode ser, de fato, o fim do futuro do ponto de vista biológico, né? Então... E acho que é aí que entra essa produção dessa história indígena profunda, história indígena de longa duração, no qual a arqueologia e a antropologia
e as outras ciências que dialogam com a história têm uma atuação muito importante. É como aquela frase que Ailton Krenak diz, né? O futuro é ancestral. A gente hoje está começando a perceber que a forma como a gente vive não se sustenta mais. E isso a gente vê por um exemplo simples, que é a produção agrícola, né? A visão que a gente tem de modernidade é a monocultura maquinada, né? Tratou com adubo químico, com não sei o quê, ou seja, é um controle absoluto para uma produção sistemática e bababá, nos moldes industrializados. E para o atrasado é o campo que seu Zé planta diversas vegetais, leguminosas, com cereal, com não sei o quê, e quase não há um limite nítido entre a roça e o mato que circunda a sua roça. Para a gente, essa visão é o atraso. E os problemas que foram gerados pela monocultura e a monocultura maquinizada começaram os estudos em agronomia a perceber e a retornar cada vez mais para esse modo de produção tradicional. Começou a se perceber que é melhor botar dois vegetais, porque isso garante uma permanência maior do solo, que é ideal manter uma vegetação no entorno para poder segurar e ter os recursos, né, nutrientes necessários para os vegetais. Ou seja, ele está voltando para esse tipo de produção mais agroflorestal, que já estava em andamento há pelo menos 8.000 anos, 8.000 é exagero mesmo, mas há 5.000 anos, lá na floresta amazônica, e que no século XVI a gente matou esse povo todinho sem ter nenhuma informação sobre esse tipo de, como chama lá nos Estados Unidos, low urbanismo, não sei nem pronunciar isso, mas é um baixo urbanismo, né? A ideia de que não existiam cidades aqui na América do Sul, principalmente na região amazônica, ela hoje caiu por terra. Existiam cidades, mas eram cidades florestais, eram cidades feitas de madeira e de sedimentos. E a própria floresta amazônica é um espaço antrópico, ela é resultado da atuação humana. Aquelas áreas que aparecem no Globo Repórter, Jornal Nacional, todos os bichos, onça, papagaio, tucano, assim, tudo de uma vez só, no mesmo espaço, são as áreas chamadas de terra pretas indígenas. A terra preta indígena é um solo artificial criado pela relação dessas culturas com a floresta, que permitiu um incremento de nutrientes nesse solo e uma estabilidade estabilidade fértil nesses sedimentos, que eles duram milhares de anos sem perder a sua potência e os seus nutrientes. Ou seja, é uma forma de interação com a natureza que atualmente está surgindo como solução para os nossos dilemas ecológicos. E a única forma, por conta dos processos históricos que a gente teve desde o século XVI, para a gente ter novamente acesso a isso, porque até essas populações tradicionais perderam muito dessas informações, é através da pesquisa arqueológica, né? Às vezes a visão que a gente tem dos grupos indígenas como aquela comunidade neolítica bem simples de agricultura incipiente, na verdade é um processo de regressão por conta da violência que foi o processo de colonização, a conquista dos territórios sobre essas populações fizeram com que elas se reduzissem as suas concentrações populacionais e se transformassem em sociedades mais móveis para garantir a sua sobrevivência. Ou seja, é uma adaptação a um novo contexto de predação social, a um novo contexto imperialista, que elas precisaram forjar para poder se manterem biologicamente e culturalmente vivas. Mas não era o passado dessas populações. E, infelizmente, essa tecnologia a gente tendeu a perder. E ela ainda se mantém, de certa forma, nessas populações tradicionais. Quando a gente vai ver
aquela agricultura familiar, ela termina dialogando um pouco mais com a natureza, com conhecimentos do ecossistema que só não são, não podem ser produzidos do dia para a noite, eles só podem ter sido elaborados através de séculos e séculos e séculos de contato com esses espaços. Então, de onde veio esse conhecimento? Da herança dessas populações tradicionais, que são a base genética e cultural das populações tradicionais que a gente tem hoje no Brasil profundo. Uhum. Nossa, o futuro é ancestral, é isso mesmo. Isso. É isso. Fábio, eu ainda tenho uma pergunta para colocar para você, mas antes disso eu queria só exibir o vídeo institucional que foi preparado para os 50 anos do nosso curso, né? Pelo Laboratório Humanas. Eu quero agradecer também a professora Vanessa Espinosa, que foi o laboratório que preparou esse vídeo, e conta um pouco enfim, do que um pouquinho da história do curso e um pouco do que tem sido feito por aqui, né? Inclusive menciona o Laboratório de Arqueologia, né? Que Fábio vinculado também ao laboratório. E vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, daqui a pouco eu coloco a última pergunta. O Centro de Ensino Superior do Seridó nasce em 1973 como NAC, Núcleo Avançado de Caicó, e só recebe o nome que conhecemos hoje em 1977, o famoso SERES. Logo em 1974, o NAC recebeu o primeiro curso de História, e só 24 anos depois foi que o curso ganhou seu primeiro laboratório, o Labordoc. De lá pra cá, já temos 7 laboratórios e uma Cordeltec em atividade. Isso se deve, em boa medida, graças à implementação do Reúne em nosso campus, lá em 2007. Além disso, temos a revista INEM, a primeira revista digital da UFRN. Tivemos a experiência do bacharelado e várias especializações. Hoje, contamos com um programa de pós-graduação em História dos Sertões, que abriu portas para pesquisadores e pesquisadoras do Seridó. Também contamos atualmente com 21 docentes em nosso curso de licenciatura, que realizam ensino, pesquisa e extensão. Em 2024, nosso curso de História faz 50 anos e celebramos os mais de 1.200 alunos que já passaram por nossas salas de aula e confiaram no poder da educação pública, gratuita e de qualidade para a transformação social. Bom, Fábio, essa pergunta agora, final, depois de tudo isso que você me disse, eu estou até com medo do que você vai responder, mas essa pergunta sempre termina as entrevistas desse projeto aqui, é para a gente pensar um pouquinho o mundo contemporâneo, aí, o século XXI, esse nosso século de atuação, aí, de formação, de atuação, e aí eu gostaria de ouvir um pouquinho, assim, olhando para o mundo, olhando para essa história, né, nesse quase quarto de século, assim, o que você vislumbra? Como é que você avalia esse século XXI? Eu acho que a gente tem que amarrar, né? Tudo que a gente falou ao longo dessa conversa da gente hoje. Porque eu terminei dando essa resposta ao longo de todas as minhas falas. Né? Eu me percebi agora, quando se a pergunta foi feita, eu falei isso, né? Como, primeiramente, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Porque para mim a arqueologia é história. O que é que eu estou fazendo quando eu faço arqueologia? Eu estou construindo uma narrativa num recorte espacial, dentro de uma sequência cronológica, através da observação dos fatos que são disponíveis mediante as fontes que eu tenho. Não é não? Qual a diferença da história? Somente o tipo de fonte. Então eu não me sinto, eu não consigo ver essa distância muito grande que se tende a ver entre história e arqueologia. E até uma das razões de eu ter vindo para cá é porque eu não queria ser professor de arqueologia, eu queria ser professor de história. Eu estava vendo a possibilidade de ser professor de arqueologia ou em São Raimundo Nonato ou lá em Recife. Eu dizia, não, eu não quero ser professor de arqueologia. Eu quero ser professor de história, porque a minha função é o resgate dessa história indígena.
Então, o que é que a história e a arqueologia podem contribuir para o século XXI? É a frase de Ailton Krenak: a gente precisa olhar para o passado para poder enfrentar o futuro. A gente está numa situação em que não é mais a iminência das mudanças climáticas, a iminência da crise do capitalismo. Já está acontecendo. Nós já estamos sofrendo os impactos ecológicos do nosso modo de produção e nós já estamos vivendo a crise do capitalismo. É por isso que a gente está tendo essa ascensão exacerbada da extrema-direita e o neoliberalismo tentando passar por cima da gente nessas necropolíticas como um trator devorador de vidas, né? Então, a única forma que a gente tem de garantir a nossa sobrevivência é voltando um pouco para a natureza. Se não é essa forma de ver o mundo e de se inserir dentro do mundo que rompe com a natureza, que é típico do pensamento europeu, ocidental, não funciona mais. Não existe essa separação entre humano e natureza. Essa separação ela é esdrúxula, não funcional, não se sustenta mais. E, mais uma vez, a gente tem que recorrer a um outro tipo de filosofia, que é isso a gente tem ainda vivas e efetivas, como é o caso das filosofias asiáticas, que ainda tem um pouco desse perspectivismo efetivo, mas também a gente tem aqui nas populações originárias. Para os grupos indígenas, a humanidade é compartilhada. O que é diferente é a natureza. Enquanto para a nossa sociedade, não. A humanidade é exclusiva e a natureza é o que nos faz em comum. Para os grupos indígenas, não. Tudo é ser humano. O que vai diferenciar é a natureza desse ser humano. E tem uma anedota que Eduardo Viveiros de Castro conta, que enquanto a gente estava na Europa, em Roma, discutindo se os grupos indígenas tinham alma ou não, ou seja, se eram seres humanos ou não, os grupos indígenas estavam com um cadáver de um soldado espanhol pendurado numa árvore, esperando ele apodrecer, para ver se apodrecia, para ver que tipo de gente era aquela. Se era gente comum que apodrecia ou era aquele gente que eles geralmente associavam às suas tradições míticas, que não tem um corpo, que não tem mortalidade. Então, que tipo de gente é esse que eu estou me relacionando? Então, isso mostra uma outra forma de visão, né? No qual permite que a própria natureza também tenha humanidade. Um outro exemplo para a gente entender o que eu estou tentando falar é algumas populações dizem que quando a gente vê uma onça comendo uma caça, né, comendo um cervídeo que ela matou, a gente está vendo somente a máscara, a gente está vendo somente a natureza. O que a onça está se vendo é ela na sua tribo bebendo cauim e comendo beiju, como todo ser humano faz. Que interessante. Sim. Né? Essa é a máscara. Então, tudo que a gente vê é máscara, o resto é a humanidade. E essa perspectiva, essa outra filosofia, a gente só vai poder acessar quando a gente olhar para essas populações mais tradicionais aqui no Brasil. Elas se adaptaram a esse espaço, conviveram com esse ambiente por pelo menos 15 mil anos, 30 mil anos, por algumas, né, propostas que a gente tem aí. Então, elas têm um conhecimento que a gente precisa acessar para viver aqui. A forma como a gente transplantou para cá, os problemas agrários, os nossos problemas econômicos, são consequências de um modo de vida transladado, uma forma de vida que não foi construída no continente americano, foi construída no continente eurasiático, e ela não serve para cá. É por isso que a gente tem esses problemas intrínsecos que vão ser difíceis da gente resolver se a gente não criar esse futuro ancestral, como diria Ailton Krenak. Eu acho que é isso que a gente tem a fazer no século XXI agora. E o curso
do séries de arqueologia, para mim é sabe aquele espaço que você guarda no seu coração e que você vê resultados da sua atuação de forma bem efetiva, assim, porque a gente vive num espaço que ele não tem a vida urbana exacerbada, aquela velocidade, então a gente convive de uma forma mais comunalmente aqui, a gente vê os frutos do nosso investimento profissional nos alunos egressos. Então, aqui eu vejo o quanto é impactante a formação acadêmica dentro de uma sociedade, de uma comunidade, e os frutos que isso pode resultar através da formação dessa população. Então, eu acho que esses 50 anos do curso de História dos Séries é só o começo de um processo de civilizatório que a gente está tentando construir aqui, depois desses 500 anos de genocídio que a gente é fruto deles. Muito bom, Fábio. Eu ia pedir a mensagem, mas você já deu a mensagem dos 50 anos, e foi muito interessante porque você fez uma analogia que eu achei genial agora, porque você falou na importância de conhecer, valorizar e, enfim, de fato valorizar, tornar presente, importante, vital essas experiências desses saberes locais americanos, que é o que podem nos salvar. Você falou das culturas transplantadas que geraram muitos problemas e a gente não valorizava os conhecimentos que aqui já existiam. E você também, de uma certa forma, disse o curso de história também, num paralelo, numa analogia, digamos assim, também é isso. É poder avaliar o impacto de um conhecimento de uma comunidade, o impacto do conhecimento em uma comunidade e ver os frutos, ver os resultados disso. A valorização dos saberes locais em duas esferas, né? Você falou Isso. assim, né? Eu acho que esses dois saberes, eles não são só um processo histórico, mas eles são os mesmos. Assim, o saber local daqui do Seridó é o saber pré-histórico e arqueológico que eu acesso através da metodologia científica. Eles são... Não existe uma ruptura. Essa ruptura é uma ilusão. Muito bom. Perfeito. Gostei muito da conversa, Fábio. Gosto muito do teu senso crítico. Você vai na raiz, às vezes, do problema, assim. E foi muito bom. Muito obrigado por você ter aceitado participar desse projeto, né? Dos projetos assim que fica no YouTube, fica no Spotify, mas depois vai virar um livro também. A gente quer registrar essas entrevistas, fica como um documento dos 50 anos. Então, eu agradeço muito pela tua participação. Fico muito feliz com ela, tá? Eu que agradeço. Assim, é bom falar do trabalho que eu faço aqui. Eu sinto uma gratificação muito grande de falar, não só porque me amostro, né? Porque eu sou uma pessoa mostrada mesmo, todo mundo sabe, mas porque eu sinto que eu estou cumprindo uma função social ao fazer isso, né? Bem efetiva. Né? Eu vejo os resultados dessa atuação. Então, eu agradeço o espaço que foi me dado também. Tá certo. Obrigado, Fábio. Foi muito bom. Então, a gente vai ficar hoje por aqui, né? Fechamos aqui a entrevista. Continua na semana que vem, é uma entrevista por semana até o final do ano nesse projeto. E espero que continuem aí nos acompanhando e acompanhando todas as ideias que estão passando por aqui, que, do meu ponto de vista, são muito importantes, como hoje foi. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.